Olá pessoal, na nossa quarta aula, sobre JavaScript, nós vamos fazer uma introdução ao uso de funções em JavaScript. Então, na nossa última aula, que é a terceira aula, sobre JavaScript, nós fizemos esse exemplo de como modificar o atributo src utilizando o JavaScript, alterando qual a imagem que vai ser qual o valor desse atributo, de acordo com uma ação do usuário. Então, na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar esse código JavaScript por meio de funções, As funções elas vão permitir fazer essa separação, tirando, o código JavaScript do meio do HTML, deixando o HTML mais puro, E isso acaba facilitando para a identificação de erros, para a própria manutenção no código. Então, o que acontece, Esse código JavaScript que nós fizemos aqui dentro do botão clique, a gente vai levar ele para dentro de uma função separada, Então, para a gente criar uma função em JavaScript, primeiro a gente vem aqui na seção do head e adiciona esse bloco do script, E aí aqui dentro a gente vai criar as nossas funções ou criar os nossos scripts em JavaScript, tá bom? Aí primeiro a gente vai usar essa diretiva function e o nome da função. Então, para facilitar aqui o entendimento, nessa primeira aula sobre funções, eu vou separar essas funções. Eu vou criar uma função para acender a lâmpada, que aí ela vai trocar para a imagem amarela, e eu vou criar uma função desligar. Vamos criar aqui ligar e desligar, para ter uma questão de nomenclatura melhor. Ligar e desligar. Então, aqui dentro, da minha função de ligar, eu vou adicionar esse código aqui, de forma bem simples aqui, Então, o código que estaria inline lá no meu HTML, eu vou trazê-lo para dentro da minha função. E aí lá no evento onClick do meu botão, eu vou simplesmente chamar a minha função, Isso poderia ser feito, por exemplo, para execução de um cálculo, alguma coisa nesse sentido. Então eu vou criar aqui um botão de ligar e um botão de desligar, tá? Para facilitar aqui o entendimento. E aí aqui eu vou colocar o botão chamar a função desligar aqui também, tá bom? Aí esse ponto e vírgula aqui nem precisa dele aqui não, porque a gente só tem a chamada da função, É opcional você colocá-lo aqui. Aí aqui eu vou ter esse comando. Então, de forma bem simples aqui, o código praticamente é o mesmo, da nossa terceira aula. O que eu fiz foi exatamente fazer essa separação do código JavaScript em funções específicas, Isso deixa um código mais limpo e de mais fácil entendimento. E inclusive, no decorrer aí do desenvolvimento de qualquer software, isso facilita muito na hora de dar a manutenção no software, no código. Inclusive, pode fazer os comentários aqui, função para desligar a lâmpada, por exemplo. E aí a gente pode comentar o código para ficar um código, com uma qualidade melhor, tá bom? Aí a gente vai testar, salvar aqui e testar, para ver se vai funcionar corretamente. A princípio, tem que funcionar corretamente porque nós apenas mudamos de lugar aqui. Então, aqui, mudou, que estava
aula 3, né? Porque eu aproveitei o código da terceira aula. Mudou a interface, né? Com o botão de ligar e desligar. Aí, ó, aqui liga e aqui desliga, né? A gente poderia, por exemplo, colocar um botão só também, né? Mas depois a gente faz um outro exemplo trabalhando dessa forma. Com um único botão a gente liga e desliga a lâmpada. Por enquanto, para fins didáticos aqui, de facilitar o entendimento de vocês, estamos usando 2 botões, tá bom? Né? Então, com relação ao uso de função, né? Então eu coloco o nome da função, o function e o nome da função. Para frente nós vamos ver questões de parâmetros, né? Que a gente pode passar aqui os parâmetros de acordo com a necessidade. Mas por enquanto aqui, como é um código mais simples, não teve essa necessidade de passar parâmetro, né? Apenas de alterar o elemento src aqui. Ok? Então, a princípio, essa é uma introdução, né, do uso de funções em JavaScript, um exemplo bem simples, bem didático, e na próxima aula a gente vai aprofundando com esse recurso de funções aqui. Um grande abraço aí e até a próxima.